Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política de hoje, que recebe dois nomes do marketing político brasileiro, que é Iracema Rezende e Alberto Lage. Eles são autores do livro Cabeça de Candidato. Conheça os bastidores das campanhas eleitorais brasileiras, uma obra que mergulha nas emoções, estratégias e desafios por trás das eleições no nosso país. Vamos conversar sobre os segredos que definem o sucesso ou fracasso de uma candidatura e descobrir como é que a mente humana faz as emoções se modificarem e as vaidades podem mudar os rumos de uma campanha. Eu começo agradecendo a presença dos dois aqui com a gente no Café com Política de hoje. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para bater esse papo aqui no programa. Prazer estar de volta aqui. É isso Prazer aí. estar aqui. Iracema, começar com você, né? Começar pelas mulheres. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, que a gente vai, inclusive, mostrar enquanto você fala um pouquinho sobre essa ideia de criar o Cabeça de Candidato? Olha, a ideia surgiu da observação que nós temos ao longo das campanhas, da personalidade de cada candidato. E um dia eu e o Alberto conversando descontraídamente sobre campanhas, assim, bom, as pessoas já conhecem o que o eleitor pensa, o que o brasileiro pensa, mas as pessoas não têm acesso ao que o candidato pensa, a cabeça do candidato. E começamos a conversar sobre vários casos, situações que a gente vive, porque numa campanha esse contato com o candidato é muito próximo, né? E você vê tanto coisas maravilhosas quanto absurdas. Aí comentei com o Alberto, ele ainda falou assim, você está louca? Como que a gente vai fazer uma coisa dessa? Um dia o Alberto falou assim, vamos arriscar, acho que é uma coisa inédita, acho que vale a pena por tudo que a gente está vivendo. E aí a gente resolveu cometer essa insanidade. Vou ler ele inteiro. Alberto, me fala uma coisa. A gente vê muitas vezes, primeiro, o político já pronto, eleito, está lá, ele é uma pessoa. O candidato é outra pessoa. Com certeza ali. O pré-candidato é uma pessoa, o candidato é outra pessoa e o eleito é outra pessoa. Que caminho que é esse que acontece quando a pessoa dá aquele start? Vou ser candidato a vereador, a governador, deputado, presidente, ascende ali. E como é que é possível trazer essa pessoa para um universo onde ela vai conversar com outras pessoas e vai ter que convencer essas pessoas de alguma coisa? E isso não é fácil, não. São algumas fases muito diferentes nesse processo, André. Isso implica profundamente na forma com que a gente desenvolve o nosso trabalho de campanha eleitoral. Primeiro, alguém que vai ser candidato pela primeira vez é geralmente uma pessoa que se assusta com as críticas. E aí o que acontece? Na campanha eleitoral mais robusta, a majoritária, por exemplo, você vai ter ali um esquema de pesquisas, de monitoramento, de mídia, para te dar a dimensão do tamanho do que cada questão tem na sociedade. Um candidato pouco experiente vai receber uma ligação do primo, do cunhado, falando assim, olha, estão falando mal do você ali, ó. Todos os meus vizinhos estão falando disso. E o candidato chega apavoradíssimo. Essa é uma questão relevantíssima para a minha campanha. A gente fala, não, calma. Nós estamos monitorando a imprensa, nós temos estrutura de monitoramento de redes sociais, nós estamos fazendo pesquisa e esta não é uma questão que está tomando a sociedade. Às vezes o candidato se afoba e desmente algo que ninguém sabia que tinha acontecido e ele já se defende. Acaba passando vergonha. Por quê? Porque ficou muito ansioso, deixou as emoções se aflorarem. A gente vira para o outro lado, o sujeito toma posse. Aí vira vereador, prefeito, deputado, senador. Tem um gabinete com 20 pessoas em volta dele. Todo santo dia tem lá um cara falando, meu chefinho, como você é lindo, inteligente e simpático. E o cara acredita. E no final, vai passando assim, um prefeito que passa 2, 3 meses de governo, no final, não, a cidade está linda. Não tem nenhum problema na cidade, não. Quem está falando que tem um problema na cidade está louco. Por quê? Porque todo dia tem alguém para falar com ele. Olha como você está sempre certo. Como seu cabelo está bonito hoje. Por quê? Porque o ambiente... Assim que o sujeito assume o cargo, se cria uma bolha de bajuladores ali que, por uma lógica, as pessoas são funcionárias dele, querem agradar. Então você tem fases muito diferentes que
se o candidato não estiver emocionalmente preparado para lidar com isso não apenas atrapalha a performance política dele, como perturba completamente o nosso trabalho como profissionais que fazemos campanha, gestão de imagem. A gente vê até muitas vezes algumas entrevistas assim, que o assessor está atrás do entrevistado ali, aí o repórter pergunta alguma coisa e a gente já vê a cara do assessor. Assim. Já vi essas cenas várias vezes. Não era bem isso. Era assim, puxando um gancho do que o Alberto falou aqui. Por outro lado, porque tem esse lado vamos colocar no eleito, em que ele é cercado por bajuladores, está tudo certo, o senhor é ótimo, o senhor é perfeito, seu cabelo é lindo, a tua cidade é maravilhosa. Agora tem aquela outra pessoa também que vai seguir esse candidato ou essa pessoa eleita que vai apontar erro e vai dizer, olha, aqui o senhor está errando. Aquela entrevista que o senhor deu ontem lá para a TV, não sei o que, o senhor disse que os problemas estão todos resolvidos lá em tal região. No entanto, eles não estão e todo mundo de lá sabe que não estão. E quem tem que saber mais sobre isso são as pessoas. Qual que é a importância dessa pessoa que acompanha um candidato ou um político, a importância dessa pessoa falar não para ele? Porque é difícil, depois de uma pessoa eleita, ouvir um não... É complicado, né? Primeiro que é uma pessoa de grande confiança, né, que é escolhido para assumir esse papel. E a importância, eu creio que é desse governante saber, assim, eu tenho que escutar essa pessoa. Porque muitas vezes o governante começa a entrar em delírio, eu sei tudo, eu sei o que está acontecendo ali, eu fui eleito com 65% dos votos. E o assessor chega e fala assim, não é assim. Naquele bairro, ou naquela região, ou naquele estado, né? Dependendo da situação, temos problemas, você tem que se aproximar do eleitor. Os eleitos normalmente monitoram muito as demandas através de pesquisas, e isso é um dado central e concreto para falar assim, olha, não é bem assim. Tem essa situação, você tem que seguir, tem que fazer. Então, acho que essa relação... Na maioria das vezes ela vai bem, em algumas vezes ela não vai bem. Agora, uma pergunta, eu não sei para quem, para um dos dois que foi me responder. O que passa na cabeça de um candidato? A pessoa, quando ela decide, vou ser candidato. Geralmente alguém, ou ela mesma decide ser candidata, ou ela começa a fazer uma sondagem, alguém diz, você podia ser candidato. E jornalista tem muito isso, né? A pessoa está no ar, ou rádio, ou TV, assim, você devia ser candidato a prefeito, devia ser... Qual que é o ponto de virada em que a pessoa, tá bom, eu vou ser candidato a prefeito dessa cidade? A gente está falando aqui na região, estamos em Contagem, em Betim, em Belo Horizonte, né, em várias cidades aqui da região metropolitana da capital mineira. O que passa na cabeça quando ele fala assim, ok, eu vou ser candidato? Qual que é a primeira coisa que essa pessoa tem que entender? Nós temos um capítulo do livro exatamente sobre essa pergunta, porque tem vários tipos de decisão que essa pessoa toma. Se é um político que é candidato levado por um grupo político, ele vai se comportar de uma determinada forma, que ele pode ser mais dependente do seu padrinho. Se é alguém que tem muita popularidade, mas pouca experiência na política, provavelmente é alguém que tem que estar preparado para levar um susto. Se é alguém que está disputando uma primeira eleição, é uma pessoa que pode se surpreender quando está sujeita a críticas. Ou, por outro lado, aquela pessoa que já está experiente ali, já vai buscar uma nova eleição, ela pode estar no auge da carreira ou pode já estar em declínio. Identificar isso para nós profissionais, qual é o perfil desse seu candidato e como que ele pode ter essas fragilidades que a gente menciona é fundamental. Porque cada decisão de ser candidato representa um tipo diferente de riscos e fragilidades. O caso mais clássico, que, assim, eu acho que não ofende ninguém falar isso, porque já virou história comum no Brasil de jornalista, é o do Celso Russomano, que foi várias vezes candidato a prefeito de São Paulo, e já é... Quando aparece um jornalista candidato, as pessoas já falam, outro Russomano. Entendeu? O cara já virou piada, coitado. E hoje eu acho que ele se encontrou como deputado federal, mas deve ter doído bastante para ele. Assim, o tanto que ele sofreu a ponto de virar um assunto nacional. Nós tivemos em São Paulo o Datena, que também saiu da campanha muito machucado. Quase machucou outras pessoas.
Quase deu cadeirada. Eu tava falando emocionalmente machucado. Então, você pega o cara que é o poste, né? O cara que depende do padrinho político. E não dá para depender do padrinho político o tempo inteiro, porque agora nós estamos dando entrevista aqui, mas o candidato também vai estar sentado nessa cadeira com perguntas provavelmente muito mais duras, porque aqui a gente está numa conversa sobre política de forma geral. Se eu estivesse aqui disputando a eleição, eu tenho certeza que você estaria me fazendo perguntas muito mais rígidas, porque é o que o processo eleitoral demanda da transparência de uma pessoa que está se colocando à disposição ali. E aí não tem padrinho para defender, não tem ninguém que segura, é o candidato e a Câmara, é o candidato e o debate, é o candidato e o eleitor e o jornalista. Essa solidão a gente aborda no livro também. Teve um caso interessante que eu participei, só voltando nisso, porque depende, né? Se foi uma escolha muito bem feita ali, com o próprio partido, com os aliados. Eu participei da pré-campanha, da campanha e do pós do Celso Pitta. Sim, que foi Por exemplo, um você exemplo, falando isso aí, me lembrei muito, porque era um indicado, né? E teve aquela frase do Maluf: se o Pitta não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. Depois ele se candidata de novo. E o Pitta era uma pessoa escolhida, que foi escolhida ali, que não era tão bem preparado assim. E quando chega lá, ele resolve depois se rebelar. E o mundo todo aí, até a própria esposa se rebelou contra ele, né? O Paulo Maluf e tudo. E no final não foi bom. O Celso Pitta é um exemplo que eu guardo para mim como uma pessoa que era absolutamente desconhecida do grande público. Ninguém sabia quem era Celso Pitta, de repente apareceu Pitta. Quando eu via, comecei a ver quem é esse. Nem o eleitor. E de repente subindo em pesquisa, e está lá eleito. Hoje, isso aconteceu há quanto tempo? Isso tem muito tempo. Muito tempo, né? A gente está falando da época que Maluf estava lá ainda também. E, ou seja, agora, de lá para cá, mais de 20 anos atrás, talvez, eu acredito, de lá para cá, essa mudança, esse aparecimento de um candidato significativo numa campanha, hoje em dia é muito mais fácil. Uma pessoa pode ser um ninguém num dia, no outro dia ter 1 milhão de views por causa de um vídeo que fez, falando alguma coisa, e de repente é o mais conhecido de todos. A campanha com as redes sociais mudou totalmente, não tem jeito de negar isso, e agora a campanha está nas redes sociais. Com a inteligência artificial agora criando rosto falso, voz falsa, aí então nem se fala. Muita gente vai passar a perna de um jeito ou de outro, vai acabar fazendo alguma coisa como tem feito. Como é que funciona agora nas campanhas, no que diz respeito à rede social e o cuidado que o candidato tem que ter? Porque uma frase, há um tempo atrás, dita, ia às vezes para um jornal de rádio, para um jornal de TV, no dia seguinte ia para um jornal impresso, até que aquilo se espalhasse demorava muito. Agora o presidente da República, a gente está falando aqui hoje, dia 24 de outubro, que a gente está gravando essa entrevista, o presidente da República está lá na Malásia. O que ele falou lá hoje de manhã já está repercutindo não só na Malásia, como no Brasil, como no mundo inteiro. O candidato hoje em dia tem que ter muito mais tato para lidar, para falar diante de uma câmera. Olha, me permita discordar um pouquinho. Vamos ver. É claro que as informações circulam muito mais rápido, mas a preparação emocional não mudou em relação a isso. Porque se a notícia vai chegar hoje ou se a notícia vai chegar amanhã, na hora que o candidato está sozinho lá na casa dele, revendo a bobagem que ele falou, e a dor que ele sente, isso é um processo que não é nada tecnológico. Continua sendo analógico. Continua sendo muito humano, muito pessoal. O sofrimento e o arrependimento são... Tá ali. E é muito sobre... A Iracema contou mais cedo que quando ela me fez essa proposta, o conceito do livro é dela e eu sou grato a ela por ter me escolhido para fazer essa obra com ela. Quando eu disse não pela primeira vez a ela, foi por imaturidade, foi por falta de experiência em campanhas eleitorais mesmo. Eu estava trabalhando com ela numa campanha, mas não tinha tido todas as vivências que ela já teve. A Iracema tem até a felicidade de poder botar nome nos casos que ela conta aqui.
Os casos que eu conto no livro são todos anônimos, porque são de pessoas que estão ativas na vida pública, de estratégias que às vezes a gente foi contratado para desenvolver, algumas com ela, inclusive, mas que estão sendo aplicadas hoje. Eles estão aí ainda. Mas não mudam. Mas quem conhece, reconhece, porque tem isso também, né? Olha, tem uma das pessoas citadas já mandou uma foto da página e mandou para mim. Ele falou, esse sou eu. Agora, o professor, vou me permitir uma inconfidência aqui. Meu querido professor Antônio Anastasia me mandou uma mensagem assim, Alberto, agora você tem que me contar as fofocas. Entendeu? Ele teve no nosso lançamento aqui em Belo Horizonte e eu prometi para ele que pessoalmente eu posso dar alguns nomes. Entendeu? Mas com muito cuidado. E tampando a boca, por caso de ter alguma câmera em volta. Ninguém vai ter leitura labial. Mas também para ele, porque eu sei que ele sabe guardar segredo. A gente vai passar o nome por um papelzinho. E ele também já está fora da atividade política. Agora ele não vai mais disputar a eleição e é um amigo querido que também está citado nesse livro e sabe disso e lidou bem com isso. Tem gente que não lidaria bem com isso, então... E tem coisa, tem estratégias que estão acontecendo. Mas pode contar esse caso aí, não? Qual que é o... Cara, o caso do Anastasia, ele pediu para contar os casos dos outros mesmo. Os dele mesmo. Ele te deu foi ideia, né? Ele viu aqui, essa página aqui é sobre o fulano. Aí eu falei, eu te conto pessoalmente. Entendeu? Mas ele acertou. Entendi. Ele acertou. Mas eu não vou responder isso por escrito para ele, não. Mas eu comento, eu fiquei muito temerosa de um capítulo que eu escrevi. É um político ainda da atualidade e eu fiz uma história de muitos anos com ele. Mineiro, paulista, não carioca? Não é mineiro nem paulista, é o máximo que eu vou falar. Mas depois ele recebeu o capítulo e falou assim, tudo bem, pode publicar. E ele ainda agradeceu, ele falou assim, porque... Eu fui muito respeitosamente falando, eu falei de todos os problemas, mas no final ele até agradeceu, obrigada pelo carinho com que foi colocado. A gente soube tratar isso muito bem. E eu acho que o político, ele chega num nível de amadurecimento que ele vê os erros dele, né? Então... eu acho que tem esse momento, né, de perceber, de falar, realmente ali eu errei, aqui eu acertei. Quando são políticos mais velhos e mais vividos, eu acho que esse aí, por exemplo, ele já... Assim, obrigada pelo capítulo. E, gente, o que vocês estão achando hoje em dia dessa história, dessa lacração toda? A gente viu um político usar a tribuna ontem, recentemente no Senado, pedindo perdão, falando e gravando, e com o microfone de lapela já ali, para poder usar um corte do discurso que ele vai fazer. Essa estratégia vai ser assim mesmo? É assim que funciona a coisa agora? Olha, vou retomar, nós temos um capítulo no livro sobre isso, abordando de outra forma. Porque o livro não se propõe a ser um manual de campanhas eleitorais, mas os resultados imediatos das redes sociais, eles provocam muita felicidade nos candidatos. Ah, sim, 1000 likes. Entendeu? 1000 likes. Só que você vai fazer um estudo, tem um pesquisador chamado Marcelo Natali, que fez um estudo muito interessante, comparando performance digital e performance eleitoral. Ele lista, por exemplo, que uma candidata que teve mais engajamento digital que o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que o Fuad, eleito em Belo Horizonte, teve mais engajamento que um monte de gente que ganhou a eleição e ficou em 8º lugar. A candidata deve ter tido 1% dos votos e foi a 6ª mais engajada do país nas redes sociais. Ele começa a perceber, por quê? Esse engajamento ele pode estar acontecendo fora da sua circunscrição eleitoral, ou seja, tivemos agora eleição para prefeito. Você fala na questão nacional, assim? Pode ser, por exemplo, numa eleição para prefeito, o cara está tendo muito engajamento fora da cidade. Ou o candidato ele vira meio que um portal de notícias, que ele publica conteúdos que as pessoas de fato engajam, ou batem em alguém que as pessoas rejeitam. Então eles têm um ódio em comum. Então isso vai dar like. Mas ele não constrói uma relação com o eleitor para ele.
Eu passo o dia inteiro falando mal do meu adversário e a internet reage positivamente, porque nós temos algo em comum, que é o adversário em comum. É o que se fala, falar pra bolha, talvez. Não é só de falar pra bolha, não. Porque você pode falar pra bolha e conquistar votos, entendeu? Dentro da sua bolha ali. Ou você pode falar pra bolha e o candidato da pessoa continuar sendo outro. Cara, um exemplo, assim, isso é nacional, não tem problema falar isso. Se o Jair Bolsonaro ficar elegível por algum motivo, uma revisão judicial, alguma coisa que aconteça. Tudo pode mudar. Vão ter muitos políticos que vão perder toda a base que eles construíram, porque esses votos não são deles. Eles estão lá construindo. Eles constroem uma candidatura baseada em tentar ganhar alguma coisa na inelegibilidade de alguém. Se, por exemplo, o Flávio ou a Michele foram candidatos, tem uma gama de políticos brasileiros que deixa de existir num dia. Porque esses votos nunca foram deles. Eles estão lá tentando morder um pedaço e isso digitalmente dá muito certo. O cara fica ali, a defesa digital o tempo inteiro de uma pauta em comum. Isso vai render positivamente na internet, mas não vai converter em voto, porque ele está comunicando com o eleitor do outro. Você vai ter cara, caso Pablo Marçal, por exemplo, teve candidato em São Paulo que tentou ser o Pablo Marçal. 2.0, assim. Né? Só que já tinha o Pablo Marçal na eleição. Entendeu? Não cabia. Se você quisesse votar no Pablo Marçal, já tinha o Pablo Marçal. Se eu moro em Minas Gerais e quero votar no Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira existe. Ele está lá na urna. Então, se eu tentar falar para o fã do Nicolas Ferreira, eu vou ganhar muito engajamento na internet. Mas enquanto o Nicolas for candidato, a pessoa vai votar nele. Então, na internet você pode dar like para todo mundo, mas na urna você só dá voto para um. Agora, uma coisa que a gente tem observado também é essa autenticidade desse candidato na internet. Né? Porque tem muita gente hoje copiando uns candidatos. Dá certo para um, dá certo para o Cleitinho, dá certo para o Nicolas, mas não adianta você copiar uma estratégia se essa autenticidade não lhe cabe isso. Então tem que se tomar muito cuidado. E um perigo da internet aí que, como você comentou, a gente vê aí o que o Tarcísio falou da Coca-Cola. Então, rapidamente, você já tem que voltar para corrigir, porque hoje... Ele percebeu ali... Perdão, eu te interrompi, pode... A dimensão, ela é muito grande, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente. Eu acho que ele percebeu no momento em que ele falou, ele percebeu. Porque o rosto dele define. O dia que tiver metanol na Coca-Cola, eu vou me preocupar. Houve um silêncio que eu acho que na hora ele falou assim, opa, falei uma bobagem. Depois veio gravar um vídeo. Sim. Dizendo, você tocou em Tarcísio, a gente estava falando em nomes mais nacionais também. A gente tem aí uma disputa direita-esquerda, quem é que vai ficar com o espólio do Bolsonaro, se ele não se tornar elegível e tudo mais. Tá uma confusão danada e ninguém parece acertar uma estratégia, né? Apoio, mas não apoio, estou com o presidente Bolsonaro, estou com ele, mas aqui, se ele não for candidato, eu também estou aqui. Dá para imaginar que no discurso, nas campanhas que já estão sendo feitas com muita clareza, a direita está mais perdida para encontrar uma linha de raciocínio? Não está perdida não, é porque você... Olha a situação complicada que você coloca o sujeito. A candidatura dele depende exclusivamente do fracasso do outro. Mas o eleitor dele é o que gosta do outro. Então, assim, o cara tá lá fazendo a campanha. Eu sou Bolsonaro, tem que libertar o Bolsonaro. E tá o dia inteiro torcendo pro Bolsonaro não ser candidato. Então, não tem como, porque o eleitor não vê verdade nisso aí. E aí ainda vem o Eduardo Bolsonaro e dispara um míssil lá dos Estados Unidos. E vem o Carlos e chama todos de ratos. E manda jogar bomba no Rio de Janeiro. Então, assim, não tem... Então, nesse caso específico, é porque essas pessoas não estão falando a verdade, não tem jeito, entendeu? Quem está falando que é Bolsonaro e é candidato, muito cá entre nós está torcendo para o Bolsonaro não ser candidato. Iracema, o eleitor... Nós somos eleitores, né? Sim. Mas aí quando você pegar um grupo, uma massa, milhões de pessoas, o eleitor sabe quando o candidato está falando mentira?
Atualmente, sim. Atualmente, acho que mudou bastante. Você percebe contradição? Poxa, semana passada disse isso, agora falou aquilo. Percebe contradição, volta atrás, depois fala a mesma coisa de novo. O eleitor hoje está muito esperto, né? Ele já faz parte do processo. Nas campanhas em que eu participava lá atrás, né? Que eu não vou falar, porque senão... pode falar. Pega até mal, mas assim, a gente ouvia o que o eleitor quer, o perfil ideal, isso não existe mais, né? O perfil ideal, o que o eleitor quer ouvir, não funciona mais. Então, dependendo do que você colocar, que você oferecer, e aquilo ali não combina com a cartilha do candidato, com o que ele pregou até agora, com o que o partido pregou, o eleitor sabe, fala assim, está querendo me enganar. Hoje você não engana o eleitor assim. E é muito fácil pesquisar hoje em dia, você saber de uma pessoa. Muito fácil, ele está ali o tempo inteiro pesquisando. Só que tem um perigo também, que o eleitor está muito ainda dentro das bolhas dele, né? Uhum. Isso aí é uma divisão grande, né? Então ele pesquisa ali, o fato ou fake dele é ali. Se esse meu segmento aqui da direita me falar isso, eu vou acreditar. Senão o outro está mentindo. Ainda existe essa segmentação muito grande, né? Que está difícil quebrar isso dos dois lados. Agora, mas o eleitor percebe. Percebe, né? Ele percebe. Já dá para notar. Sim. Já percebe quando a pessoa muda, se contradiz, diz uma coisa, depois diz outra. Você vê uma coisa até interessante faz o discurso, você vê que tá com energia, mas não tá tanto assim. A pessoa tá, mas não tá, né? Mas o eleitor, ele percebe uma autenticidade, assim, vou dar um exemplo aqui do Cleitinho, que é um candidato que a gente sabe que está na ideologia da direita. Mas quando ele defendeu a escala, ele foi a favor da Érica Hilton e da diminuição da escala, os eleitores de esquerda aplaudiram o Cleitinho. Eles falaram assim, porque eu sei o que ele passou, eu conheço a vida dele, então a autenticidade dele. Se fosse um outro da direita defendendo aquilo, eles iam falar, não, esse cara aí está falando para ganhar voto. Então, entra muito a autenticidade que o eleitor percebe nos políticos atualmente. Agora, voltando um pouquinho aqui também para o livro, aqui, Cabeça de Candidato, conta para mim uns casos aqui que vocês têm assim, interessantes, não precisa citar nome não, o que a gente tem aqui de curioso que vocês pegaram e falaram, gente, esse caso, porque tem muito caso, tem muita história, né? André, se você é inteligente, você vai reconhecer rápido, mas está anonimizado no livro. Numa disputa eleitoral, durante um debate, foi citado o nome da coordenadora, da pessoa que coordenava a campanha toda, entendeu? A campanha adversária. No meio do debate, só falou o nome do topo do organograma ali. Eu estava nessa campanha. A campanha virou de cabeça para baixo, porque aquela pessoa que, a coordenadora de campanha, de muita competência, mas completamente anônima, não gostava de exposição pública, ouviu o nome no debate, fez a campanha ficar de cabeça para baixo por uns 3 dias. Então, e eu soube ali que a candidatura adversária não queria extrair nenhum voto dessa citação, porque a citação não tinha nenhum impacto eleitoral. Era só para fazer o comitê ficar bagunçado, porque se você desestabiliza a coordenação da campanha por uns 3 dias, numa campanha que dura... Não posso falar. 4 anos? Não, a campanha pode durar 45 dias, como dura agora, ou 90 dias, como durava uns 5 anos atrás. Então, não posso falar se a campanha durava 45 ou 90, senão eu entrego a data. Mas é um tempo curto. Em qualquer um dos cenários, sim, 3 dias faz muita diferença. Então, deu para ver ali na hora que aquela menção ao debate para uma pessoa que não era candidata, só exercia função operacional de coordenação de campanha, era para mexer com a cabeça do candidato e com a cabeça da coordenação de campanha. Iracema, você vem de uma história já com candidatos, com um trabalho assim, você que é psicóloga também, e chegou a trabalhar com Paulo Maluf, né? Sim. Foi prefeito, foi governador de São Paulo. Paulo Maluf, eu sempre acompanhei, a gente acompanha política desde sempre, né? Eu tenho mania de acompanhar mesmo. Paulo Maluf sempre parece ter dado muita aula de como falar em público de um jeito ou de outro. Ele acabou sendo condenado, hoje já está com mais de 90 anos e tudo mais. Aquelas estratégias que o Paulo Maluf usava ao responder, ele sabia o nome dos repórteres. Ele respondia para o repórter e falava, o senhor fulano de tal, porque a senhora...
aquela forma ali de persuadir as pessoas e até de modificar, a pessoa pergunta uma coisa, ele responde outra completamente diferente e acaba que a resposta dele fica sendo válida? Ainda tem isso? Olha, você quer saber do Maluf ou se ainda existe? As duas coisas. O Maluf, a gente brincava que ele tinha assim, uma memória de elefante. Se um dia ele visitou uma fábrica de leite lá no interior de São Paulo e ele voltasse lá, ele sabia o nome dos funcionários que tinham chegado perto dele, doutor Paulo. E ele tinha essa capacidade de você perguntar sobre A, ele vai responder sobre B. Ele enganava e os marqueteiros usavam muito isso. Então, assim, vamos aproveitar que o candidato tem essa capacidade e treiná-lo para ele melhorar ainda mais essa capacidade. Então, interessante isso. Ele realmente tinha. Ele foi uma característica positiva, entre aspas, dele, né, de persuadir, porque muitas vezes num debate a gente participava de treinamentos de debate, tinha perguntas que o assessor falava assim, então o senhor vai responder isso. Ele respondia uma coisa totalmente diferente, convencia até quem estava ali dentro do estúdio, mas no finalzinho ele entrava com a resposta no final que ele tinha que dar e dava certo. E todo mundo falava, tá fugindo, é mentiroso. Ele não preocupava muito com isso, não, e era um poder de convencimento que ele tinha. E o malufista, e ali ele estava falando claramente para o malufista. O malufista falava assim, eu sei que eles estão perguntando isso para enganar o doutor Paulo, mas ele já fez muita coisa boa, o que ele fez foi superior a isso tudo que eles estão querendo pegar. Ele é muito inteligente, ele sai dessas perguntas desagradáveis. E quem trabalha com o candidato, você falou uma coisa que me chamou a atenção, quem trabalha com o candidato vai saber olhar para ele de uma outra forma, observar isso, por exemplo, olha, ele tem essa característica aqui, porque o jogo é dessa forma, ele tem essa característica, vamos usar isso a favor dele. Às vezes ele nem percebe, né, que tem aquela característica, mas vamos acentuar isso e diminuir isso, porque é um trabalho de construção, né? Sim, você tem que pegar um lado assim, já que ele tem, vamos... ressaltar. Mas é um trabalho de construção, mas eu gosto de fazer a referência, até porque nós somos mineiros, que é um trabalho extrativista. Você não inventa nada. Você pega uma característica do candidato e acentua, outra você dá uma diminuída, mas nada pode sair do zero. Você não pode matar completamente uma característica de um candidato, ou você não pode inventar completamente uma característica do candidato. Durante a campanha eleitoral, um termo que se popularizou, muito por causa do Duda Mendonça, foi o diamante. O que é o diamante? Você grava 2 horas de entrevista com o candidato e submete de forma muito intensa a vários grupos focais de discussão, com eleitores que ficam ali assistindo e com profissionais que ficam monitorando. Eu, pessoalmente, existe uma grande divergência no mercado, tem gente que faz isso online. Eu, pessoalmente, fiquei amigo da Iracema porque eu gosto de assistir pessoalmente. Pra você ver, assim, a ruga na testa do eleitor enquanto ele assiste o candidato. O brilho na testa, o pé se mexendo enquanto a pessoa fala. Desse diamante, você lapida e fala, olha, isso funciona, isso não funciona. Então você pega da verdade e apresenta o trabalho de um bom profissional de marketing político é apresentar a melhor recorte da verdade, mas nunca uma coisa completamente inventada do zero. Porque senão não funciona, gente. Não dá para criar um personagem, né? Não dá para criar. Até diamante agora já estão conseguindo criar, então esse termo eu vou ter que aposentar. Entendeu? Mas diamante de laboratório. Já tem diamante de laboratório, mas, por exemplo, ouro, os alquimistas ainda não conseguiram transformar as coisas em ouro, né? Então, a gente fala de ouro, talvez, mas não dá para inventar um candidato. Dá para melhorar, dá para ajustar, dá para lapidar. Mas tem que partir da verdade. A gente está chegando aí daqui a pouquinho, 2026, eleições. Como é que vocês estão vendo? Como é que vocês estão vendo as estratégias utilizadas pelos candidatos, pelas campanhas, que você certamente tem um olhar completamente diferente de uma pessoa que não está acostumada. Vocês estão vendo um candidato, mas vocês estão sabendo qual que é aquela estratégia. Como é que vocês estão vendo para esse ano que vem agora as estratégias que vêm sendo usadas? Muito ataque... Deixa eu defender a Iracema aqui, porque você acabou de fazer uma pergunta que a gente não pode responder. Nós estamos igual o candidato. É porque
Se a gente começa a fazer esse tipo de análise de campanhas recorrentes, a gente acaba violando uns contratos que a gente tem. Mas eu posso te responder uma coisa. Existem perfis de candidatos nessa eleição que estão a fim de ouvir a verdade. E existem perfis de candidatos nessa eleição que estão a fim de ser enganados. Entendeu? E isso é uma grande discussão que existe no nosso mercado. Sim. Entendeu? Citar exemplos históricos, eu não sei qual é o Lula que vem este ano. Porque o Lula de 2002 era um Lula pragmático, sangue frio, entendeu? Que aguentava as dificuldades da campanha, Eu não sei se o Lula que vem esse ano é o mesmo de 2002, porque ele pode ser o mesmo Lula de 89, que era um pouco mais frágil nas dificuldades assim da rotina de campanha. Então é difícil prever qual tipo de candidato que vem por aí, mas eu posso afirmar com mais certeza que o candidato que aguentar porrada, número 1, e aguentar ouvir a verdade e não ficar isolado na própria bolha, é um candidato que tem mais chance de vencer. Eles costumam dizer até, inclusive é uma frase que tem naquele filme Rocky, o Lutador, né? Eu tirei uma frase dele, eu sempre lembro de uma frase que o treinador dele fala assim, olha, aguenta ficar mais tempo na luta, não é quem aguenta bater mais não, é quem aguenta apanhar mais. Eu falei para essa frase e eu vou guardar para mim. E guardei. E você, Iracema, como é que você está vendo os encaminhamentos aí para as eleições de 2026 de modo geral, não só para a presidência? Eu acho que hoje em dia a gente está num momento assim do o que vai acontecer, né? Porque tem um perfil de candidatos que pode ir, mas não pode ir. E vários deles estão falando assim, não, eu não vou. Eu não sei se eu vou para isso ou se eu vou para aquilo. Então, ainda está muito indefinido. Você tem o Tarcísio que depende de várias coisas para saber se ele vai ou não. A gente, em Minas Gerais, aqui, está uma miscelânea de candidatos. Se Rodrigo vem, se Rodrigo não vem. Se vem Cleitinho, se vem Calil, se vem Matheus Simões. E já tem uns que falam eu vou e os outros falam eu não vou. O eu não vou é o eu não quero. Então, ainda está muito incerto esse momento. Eu acho que na própria cabeça desses candidatos que estão assim, eu não sei se vou, eu não quero, eu quero ir para lá, é um exemplo dessa incerteza, essa insegurança que tem na cabeça do candidato. Muitas vezes o eu não vou, ele pode estar envolvido numa questão estratégica de dizer assim, eu não vou porque eu vou perder. Ou eu vou... mesmo sabendo que eu vou perder, mas meu nome vai crescer um pouco, vou ficar um pouco mais conhecido, eu sempre fico curioso para saber sobre isso. Se a pessoa decide ser candidata sabendo que não vai ganhar, mas vai lá. Tem muita gente que decide ser candidato para uma construção. Que, na verdade, é um tipo gostoso de candidato de trabalhar, o que sabe que... Ou que pelo menos... Tem um capítulo no livro, só ganha quem tem condições de perder. Vamos pensar assim, um candidato que tem certeza que vai ganhar. Aí ele faz um empréstimo para financiar a campanha dele. Aí ele começa a lotear o governo, porque ele tem certeza que vai ganhar. E aí ele aponta um ponto para baixo na pesquisa. O cara enlouquece. Porque ele já não tem mais condições de perder essa eleição. Aí ele enlouquece, o que acontece? Ele perde. Agora, se o candidato está em paz, coração tranquilo, falando... na pior das hipóteses, eu fiquei mais conhecido. Esse é um candidato que faz campanha feliz. Esse é um candidato que não perde o sono e que pode até ganhar. Ou seja... E que pode perder ganhando lá pra frente. Porque se o cara perde feliz, ele está construindo uma história política. Agora, entrar tendo certeza que vai ganhar, você vai pensar 15 nomes aí na sua cabeça, agora que perderam, exatamente por causa disso, porque estavam tão certos que entra numa espiral negativa mesmo, porque a pessoa começa a fazer tantos compromissos e tantos acertos que ela perde as condições de perder e aí ela perde as condições de ser emocionalmente estável. Ô, gente, poxa, Iracema Rezende, Alberto Lage, autores do livro aqui, Cabeça de Candidato, como é que a turma faz para poder ter acesso a esse livro aqui? Olha, nós estamos
fazendo lançamento pelo Brasil inteiro, então no Instagram Cabeça de Candidato e no site cabeçadecandidato.com.br tem as informações todas lá. Mas felizmente o livro está disponível nas principais redes de livraria, não precisa procurar em nenhum lugar obscuro, não. A livraria mais famosa, que eu não vou citar o nome aqui, você acha ele lá, entendeu? E tá fácil de achar. E para seguir vocês também, eu tenho que passar aqui os arrobas. www.cabeçadecandidato.com.br, Instagram, @cabeçadecandidato. E tá tudo referenciado lá, é fácil. Alberto Lage, Iracema Rezende no Instagram, os dois sem hífen, sem tracinho, sem pontinho. Eu só falo que o meu Laje é com G. Ah, sim. E não é Lages, não, porque... Falei Laje, né? Eu falei não, mas é porque tem uma família Lages no sul de Minas. A zona da mata ali tem muito Lages. E o meu Laje é de Ferros. Entendeu? Você pode saber, se o sujeito é Laje, com G, é ali de Ferros, Itabira e tal. Agora, se é Lages com S, vai mais lá para a zona da mata. Isso aí. E dia 29, Rio de Janeiro. Né, na livraria Argumento. No Leblon. No Leblon, porque tem vários no Leblon, chiquérrimo. E no dia 5 de novembro, em São Paulo, na livraria da Vila Madalena. É isso aí, valeu, brigadão demais. Inclusive, muito obrigado pelo exemplar que vocês me deram aqui como uma dedicatória. Vou agradecer, vou ler com muito carinho tudo, deu uma corrida de olho rápido aqui, mas vou ler com muito carinho, porque isso aqui para jornalista é quase que um dicionário que está aqui dentro, né? Valeu, gente. Brigadão. Muito obrigada. Esperamos que você goste e se divirta. Sim, com toda certeza. A vocês que nos acompanharam também, muitíssimo obrigado aqui. Não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal de O Tempo aqui no YouTube e fazer parte de mais de 1 milhão de pessoas que já estão aqui com a gente. Tá joia? Até o próximo Café com Política.